Saudos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que assim me ouve, que vocês possam compartilhar essa palavra, amém? Deixar os seus likes, para que venha chegar em mais vidas, para que mais vidas sejam alcançadas através do Evangelho, amém? Estarei compartilhando uma palavra com os irmãos, que fica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, ou apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém, irmãos? Aqui a palavra do Senhor vem nos dizer que Estevão estava ali, né? Pregando a palavra do Senhor, pregando a palavra da verdade, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Ele estava ali pregando. Só que daí, como ele estava pregando a verdade, incomodou muita gente. Como nos tempos antigos, né? Quando Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia, incomodou as pessoas, incomodou o rei fez um decreto, né? Assinou um decreto no qual ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o rei. Somente o rei deveria ser adorado. Só que ali, por causa daquele decreto, Daniel não desistiu, Daniel não desanimou, Daniel não recuou, Daniel continuou buscando a face de Deus 3 vezes ao dia. E por isso foi lançado em covas de leões, na cova dos leões. Só que esse fato dele ter sido lançado na cova do leão não foi o fim dele, não foi a destruição, mas pelo contrário, foi aí que eles puderam ver e conhecer o Deus que Daniel servia. E agora não é diferente. Muitas das vezes a gente somos lançados em covas, muitas das vezes a gente somos apedrejados. Quantas pedras você tem levado, meu irmão e minha irmã, nesse longo, né, da caminhada? Quantas pedras a gente temos levado? Muitas das vezes a gente somos apedrejados injustamente, como foi feito com o próprio Jesus, que esteve na terra, que caminhou na terra conosco, né? Não conosco, mas com nossos antepassados, mas a gente somos gentil. Chegou até nós o Evangelho, né? Chegou até nós, só que ele caminhou na terra, né? E ele foi perseguido, ele foi maltratado e ele foi crucificado, mas tudo isso fazia parte do propósito, que era o propósito de
salvação para as nossas vidas, que através daquilo ali a gente fomos salvos. E não somente isso, mas também Sodraque, Mesaque e Abednego também recusou a ouvir o chamado do homem, né? O chamado do rei, que é rei, mas ele preferiu ouvir o chamado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é aquele que tudo pode, que é aquele que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E ali ele aceitou o chamado de Deus e recuou o chamado do homem na vida dele. Só que ali, quando ele recuou o chamado do homem, foi surgir a lei que qualquer que não se postasse, adorasse a imagem, né, do rei, né, que o rei construiu estátuas para ser adorada. E qualquer que, quando ouvisse o som de qualquer música, qualquer louvor, qualquer harpa, não postasse e adorasse, esse seria lançado na fornalha. E esses 3 jovens corajosos não cedeu, não recuou, não negou o chamado, mas eles persistiram, eles insistiram, né? E aí eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Só que, ei, irmãos, havia o 4º homem com eles. Havia mais um na fornalha que não tinha sido jogado. O fogo era tão forte que consumiu até aqueles que jogaram ele na fornalha. Ei, irmãos, a prova que os irmãos estão passando hoje não é para o fim. O fogo pode estar forte, mas vai consumir o inimigo de nossas almas e não a nossa, amém? Amém? Que a gente possamos crer, continuar acreditando, continuar confiando naquele que tudo pode. Em Filipenses 4 nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. E ali Estevão foi apedrejado até a morte, mas ele viu os céus abertos. Ele viu, né, o próprio Deus recebendo ele ali. E ali, em Atos 7, capítulo 9, e apedrejando a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, assim como Jesus, assim como o próprio Jesus, né, veio para cumprir, né, cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito na terra. E o próprio Jesus ali, quando ele olhou, né, e até o Pai, irmãos, até o Pai virou as costas para ele, até o Pai, e aí ele falou: por que me desamparaste? Né? E ele falou: Pai, está tudo consumado. Em suas mãos entrego o meu espírito. E quantas das vezes, irmãos, a gente muitas das vezes podemos nos sentir desamparados. Nós muitas das vezes podemos nos sentir sozinhos. Muitas das vezes nós podemos sentir a solidão que Jesus sentiu ali no Getsemane, onde ele chamou aqueles 3 mais chegados, aqueles 3 amigos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, e falou: fica aqui comigo, ora comigo, busca comigo, porque eu preciso de um revestimento do alto, porque aquilo que eu estou para viver é algo no qual vai causar muita dor, e eu preciso me preparar. Ei, irmãos, precisamos nos preparar para a batalha. Não podemos ir para a guerra sem nenhum armamento. Precisamos nos revestir das armaduras celestiais. Precisamos pegar a couraça da justiça, preparar nossos pés na preparação do evangelho da paz. Precisamos pegar o escudo da fé, no qual pode apagar todos os dados infamáveis do maligno. Precisamos pegar o capacete da salvação, a couraça da justiça. Amém, irmãos? A gente precisamos das armaduras celestiais. Não podemos ficar preso a uma situação. Estevão estava apedrejado, Estevão estava recebendo pledas. E muitas das vezes, irmãos, pledas são palavras que recebemos, no qual fere o nosso coração, no qual é doloroso, no qual dói. Muitas das vezes dói, irmãos.
mas que a gente possamos olhar para o alvo, olhar para Cristo. A palavra do Senhor nos diz: olhai para mim e sede salvo. Vós, todos os termos da terra, olhai para mim. Que a gente possamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que aquele que tudo pode, aquele que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Aquele que mesmo a gente sem força, ele nos carrega no colo. Aquele que renova nossas forças, como está escrito no livro do profeta Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, né? Amém? Agora você está fazendo uma oração para a vida de cada um dos irmãos que me ouvem. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Papai amado, Pai querido Deus, Senhor, não sei, Papai, o que a pessoa que está do outro lado está passando hoje. Eu não sei, Senhor, se o problema dela é financeiro, se é sentimental, se é espiritual. Papai, eu não sei, mas o Senhor é aquele que tudo sabe. Papai, o Senhor é aquele que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Senhor, vai na frente, Papai, dessa pessoa que me ouve. Senhor, vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Ordena os anjos, Senhor. Ordena os anjos para pelejar por essa pessoa. Ó Senhor, sustenta essa pessoa na terra. Não deixe essa pessoa recuar. Não deixe essa pessoa negar o chamado. Por mais que as pedras ferem, por mais que as palavras doem, mas a sua palavra nos diz que ainda há um rio cuja corrente alega a cidade do Senhor, e o Senhor está no meio dela e não será abalada. Amém, Senhor? Vai na frente, Jesus. Tira os impedimentos, tira os embaraços, tira tudo aquilo, Papai, que foi feito para amarrar, para destruir, para toda palavra de maldição que seja aniquilada, que seja quebrada, para a honra e a glória do seu nome. Em nome do Senhor Jesus, que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda maldição hereditária, que seja quebrada, que seja aniquilada, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Agradeço a minha oportunidade no qual o Senhor me der para mim estar aqui. Amém? Tempos difíceis, né, irmãos? Tempos que está aí o coronavírus, muitas vidas estão sendo levadas, né? Muitas vidas estão sendo levadas para o Senhor, para o seio de Abraão, amém? E muitas vidas também estão descendo a sepultura, irmãos, mas que o Senhor possa vir guardar a minha família e a família de cada um dos irmãos, amém? Que Deus abençoe e guarde cada um dos irmãos, amém? A paz do Santo Senhor Jesus.